Vamos continuar a nossa aula, tá? Lembrando que nós estamos resolvendo o exercício de número 2. Eu estou respondendo e explicando algumas situações aqui. Lembrando que o importante é você captar a essência de cada conceito, de cada teoria, daquilo que o livro está explicando. E lembrar que essas normas, toda essa questão jurídica, burocrática, normativa que tem nas indústrias, e quando você está trabalhando com maquinário, elas devem ser seguidas à risca. Porque o técnico de segurança, ele é o responsável por esse setor na empresa, que é a segurança. Tá ok? Lembrando que nós temos que, às vezes, fazer uma CIPA, né? Essa CIPA ela vai gerar para a gente uma análise geral, né? Uma análise geral do que está acontecendo na empresa se ela estiver passando por problemas de produção, excesso de acidentes de trabalho, e aí várias coisas que, em vez de, digamos assim, trazer uma economia para a empresa, vai trazer um prejuízo maior, tá ok? E, claro, lembrando que o bem maior é a vida humana dentro de uma empresa. Continuando aqui, pessoal. Terceira questão. Considerando a orientação da NR12, item 12.9, como devem ser os pisos dos locais de trabalho? Os pisos, olha lá, pessoal. Isso é muito importante. Onde se instalam máquinas, equipamentos em áreas de circulação, e as áreas de circulação. Quer saber o piso. Então, está incluindo as áreas onde estão as máquinas, equipamentos e a área de circulação. Tá ok? O item A fala que deve ser mantidos limpos, livres de objeto e as ferramentas quaisquer materiais que ofereçam risco de acidente. Ou seja, nenhuma ferramenta no piso, tá ok? Nenhuma sujeira, nada que possa ficar jogada no piso, certo? A característica de modo a prevenir, no caso aí, ter características de modo a prevenir riscos provenientes de graxas, óleos e outras substâncias e materiais que se tornem escorregadios. Então, o piso ele deve, quando cair um material desse, que ele produz uma certa, digamos assim, instabilidade, ele produz pode acontecer um deslizamento, a pessoa deslizar, cair, se machucar, esse piso tem que estar apropriado para absorver esse material, ou seja, por mais que não absorva, mas ele consiga manter estabilidade, ser nivelado e resistente a cargas que estão sujeitas. Ou seja, quando te fala ser nivelado e resistente às cargas, ele não tem que ceder, ele não tem que ser inclinado, nem para a esquerda nem para a direita, ou seja, prumado, tudo prumado, ok? Então ele tem que aguentar pressão, por exemplo, de um gerador, pressão de um torno mecânico, pressão de um guindaste. Então, se ali vai entrar um guindaste, o piso ele tem que estar adequado para aquele serviço, tá bom? Continuando aqui, meus queridos. Quarta questão. Ao serem feitas mudanças expansão dentro de um arranjo físico é o arranjo que estão distribuídos as máquinas, as maquinarias, tá ok? O que devemos considerar? O que devemos considerar, né? Quando fazemos essas mudanças. As mudanças relativamente ao arranjo físico é o fluxo frequente. Pode ser acompanhada e acomodada uma futura expansão importante. Qualquer modificação na organização devem ressaltar as mudanças de produto, de volume de produção e dos equipamentos de toda e qualquer transformação de arranjo físico deve ser bem avaliada antes das alterações. Passa por uma avaliação técnica, pelo grupo de engenheiros, pela questão dos técnicos de segurança, para evitar que se infrinja norma de segurança e ocasione acidente de trabalho na mudança ou variação desse espaço limitado para a produção, e pode acarretar em imprudência, mesmo que a concepção fosse otimizada à extrema. É a questão de quando você armazena bem um equipamento, por exemplo, que vai gerar fuligem, equipamento que vai gerar, vai produzir gás tóxico. Então, você tem que ver se às vezes você está colocando equipamento no local errado, isso vai produzir uma contaminação, pode produzir um acidente. Às vezes só por uma questão econômica, tem só esse espaço aqui para colocar essa máquina. Não quer reestruturar o prédio todo por causa de uma máquina nova que está chegando, e aí vai gerar um problema futuro bem maior do que reestruturar o prédio todo. Então entra uma questão aí, reestruturação do prédio. Ou seja, o importante é que o prédio tenha espaço, ele tenha adequação para esse tipo de situação, tá? Agora vamos partir de alguns acidentes, né, que nós temos relacionado, né? Quais as lesões que podem ocorrer
com os trabalhadores nas seguintes ações. Então, vamos ver as seguintes ações, que é específico aqui, olha. Momento de operação do movimento de carga, transporte ou manuseio ou armazenamento de materiais. Por quais motivos isso acontece? Aqui é uma explicação simples, tá? Os riscos com acidentes e lesões são causados por operações nas atividades. São grandes. Parte responsável por esmagamento e prensagem. O cara perde a perna, perde o braço esmagado, fraturas, quebra a perna, contusões, machucados. São danos costumeiros que são ocasionados por atos e condições inseguras de trabalho. E às vezes até mesmo por uma palavra muito assim usada no meio, a imprudência, né? Imprudência do operador, imprudência da pessoa que está ali, como a elevação de forma inadequada, ou seja, carregamento de forma inadequada, transporte de carga além do limite, ou seja, coloca muita carga no guindaste e não está projetado para aquela carga que ele tem, está escrito carga máxima ali, não vai colocar 10%, 20%, que você pode de repente cambar com ele, você pode virar com o equipamento. E o uso de equipamentos impróprios, equipamento que pode estar gasto, equipamento que não é para aquele setor, uma luva inadequada que não vai proteger você de um circuito de alta tensão, se você for trabalhar com alta tensão, transporte de carga além do limite estabelecido, isso que eu acabei de falar, equipamentos impróprios, executar tarefas pesadas, ou seja, aquela tarefa que aquela pessoa não foi feita para trabalhar com aquilo. Tá entendendo? Você precisa de um equipamento que vai fazer força por ele, certo? Um MUC, por exemplo. Evitar problemas de saúde e lesões, riscos e cuidados nas atividades. Então, você tem que evitar esses riscos todos, trabalhando com equipamentos de qualidade e trabalhando, obedecendo às normas de segurança, tá ok? Defina os principais equipamentos de transporte e movimentação de materiais nos ambientes de trabalho. Em particular, os seguintes. Então, os materiais, assim, os equipamentos mais conhecidos em ambiente de trabalho, tanto na construção civil quanto na indústria, nós temos os seguintes. Temos o elevador, o guindaste e as pontes rolantes. Tá ok? Aí vamos dar uma definiçãozinha aqui. Olha, podemos definir o elevador como sendo a instalação fixa para subir e descer com pessoas. Só que esses elevadores não carregam só pessoas. Dependendo da configuração, eles podem carregar cargas. Tá bom, galera? Com uma ou mais cabinas, o termo pode ser cabinas ou cabines, ou plataforma, cujo recurso de transporte se estende vertical e inclinadamente. O transporte é rápido e eficiente em mover bens, cargas e pessoas em manutenção remota. Certo, o elevador, aqui nós temos dois exemplos. Temos o primeiro na construção civil, temos esse outro também que é na construção civil. Ele vai carregar cargas, pessoas, equipamentos, certo? Mas tudo isso existe uma questão chamada-se norma de carregamento, norma de segurança. Não posso colocar, na hora que eu estiver carregando equipamento delicado ou pesado, principalmente evitar excesso de pessoas, tá ok? Podemos definir o guindaste como uma máquina para guindar ou descer grandes pesos e transportá-lo por uma distância horizontal limitada. Em alguns, mantém-se suspenso, tem geralmente um braço de lança, de madeira ou aço. Então o guindaste pode ter o braço que vai sustentar, e pode ser de madeira ou de aço. Às vezes fixos a um porte giratório, no caso aquele guindaste que gira, segurado por cordas. Ou tem um aparelho elevador suportado por um carrinho que corre sobre trilhos. Aquele guindaste com trilhos que tem em portos, né? Trabalha com transporte de cargas portuárias. O transporte de carga pesada pode ser fixo ou móvel, com um tamanho variado, precisão, agilidade, mas com limitações de içamento. Claro, calcular aquele içamento que tem um limite ali de carga, respeitar o escorregamento máximo suspensa, vibração, potência, parada e estabilidade. Então ele tem que respeitar a vibração máxima, ele tem que ter uma potência necessária para carregar aquela carga, a máquina quer fazer, e a parada e a estabilidade. Tá ok, pessoal? Continuando aqui a nossa aula, já falamos de guindaste, né? Aqui é o exemplo dos guindastes. Esses aqui é muito utilizado na nossa construção civil, né? Hoje em dia eles trabalham mais com guindaste. Eles carregam estruturas já prontas, ou de concreto ou de ferro, e também podem carregar equipamentos, ok? Aqui guindaste portuário, onde você está carregando os containers,
tirando de navios, colocando em cima dos caminhões para ser deslocamento. Inclusive, houve uma questão da crise de guindastes na China, que está com um pouco guindaste, está tendo problema de carência de guindaste. Isso vai poder, no futuro, gerar um problema de transporte de cargas, tá, pessoal? Vamos observar muito esse ponto. Podemos definir como uma ponte rolante é um aparelho de elevação formado. Então, a ponte rolante é essa aqui em cima, tá? Nós temos o guindaste, a ponte rolante, na verdade, é uma espécie de guindaste ali. Só que ela tá ali, ela se desloca sobre trilhos, tá? Então ela é utilizada para carregar cargas também, descarregar cargas. Então tudo isso aí tem que obedecer uma norma, certo? Aí nós podemos definir uma ponte rolante de elevação formado por um guincho montado sobre um carro que se desloca sobre duas vigas metálicas, que por sua vez se deslocam sobre trilhos na direção perpendicular, claro. A direção do deslocamento do carro, o carro que vai carregar a parte de içamento, né, da nossa ponte rolante, opera com transporte leve e pesado. Ajustar comandos e desvantagem é o espaço insuficiente, é um espaço suficiente, certo? Respeitar a carga máxima, claro. Os cabos também respeitam uma carga X. Correntes não podem estar cruzadas, lógico. Esticamento rapidamente e distanciamento de operação. Essa questão de distanciamento de operação está relacionada a quando alguém estiver manejando com essas pontes móveis, ele não deve estar com alguma pessoa que não tem nada a ver com o trabalho. Até mesmo o operador ele tem que estar distante. Tá ok? Agora, aí daqui a pouco nós vamos para mais um capítulo, tá? Aí nós conseguimos responder essas questões aqui. E foi muito interessante pra gente, né, pessoal? Agora vamos continuar a nossa aula daqui a pouquinho.